Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso blog Ser Mãe. Vamos aguardar aqui a Tati chegar por aqui também e por favor me deem um ok se o áudio está bom, se estão me vendo bem, me ouvindo bem e a gente já começa por aqui. Boa noite. Por favor, me confirme se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Deixa eu mandar um boa noite, boa noite. Opa, a Tati chegou por aqui já vou te colocar aqui, Tati. Vamos ver. Obrigada, Lina. Vou colocar aqui para conseguir enxergar ali. Vamos ver se a Tati consegue ali chegar meu convite lá para ela. Obrigada, Danilo. Vamos lá. Eu não quero começar a falar muito enquanto ela não aceita, porque depois, quando fica compartilhada aqui a live, não aparece o que eu falar agora. Então, por isso eu não quero começar a falar para depois quem assistir depois não perder, tá bom? Vamos ver. Agora sim. Boa noite, Tati. Noite. Não sei se o pessoal tá me enxergando aí, como é que tá? Sim, eu tô te vendo bem, tá bem tranquilo e tô ouvindo bem também. Tá me ouvindo bem? Não Sim. sei se tá escuro. Tá escuro? Não, tá dando. Eu que tô muito iluminada por aqui. Ah, então tá bom, então tá bom. Mas é porque se eu acendesse a luz lá de fora, ia aparecer minhas roupas no varal, então eu deixei assim. Tá bom, tudo bem. Então tá bom, a transmissão tá ok, né? Todo mundo tá ouvindo? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então vamos Bom, lá. Tati, antes de começar, quero te agradecer muitíssimo pela tua disponibilidade aí com o bebê pequenininho, né? Eu, assim, vou me segurar para não falar muito, mas, né, já andei escrevendo por aí, já te falei algumas vezes do quanto eu tenho aprendido tanto com você, do quanto as coisas que você fala, assim, para mim, atinge direto onde tem que ser, assim. Tenho, tenho mudado muita coisa, mas vamos nos concentrar no que a gente tinha conversado, né? Sim, E, sim. então, já que perguntaram qual é o tema da live, é até onde ser sincero com o marido, né? Quando eu propus para a Tati esse tema, foi pensando realmente tudo que a gente tem que ser sincero com o marido, né? E aí, conversando com ela, a gente foi vendo que realmente não é bem assim, né? A gente tem que. Será, né, que a gente tem que ser sincero em tudo? E uma das coisas que eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, né? Então, a gente tem aí um limiar muito delicado de até quando ser e até quando não ser sincera. Ou será que é não ser sincera, né? Será que a gente está sendo falso? Será que a gente está mentindo? Será que, né, seria esse realmente o termo? E aí a gente gerou uma reflexão tão bonita que eu fiquei, para variar, né? As coisas que eu escuto da Tati, fico dias pensando naquilo, né? E aí fiquei pensando, falei, gente, é verdade, né? Aí, claro, já comecei a colocar em prática também, né? E, e aí a gente foi chegando à conclusão que realmente tem vários fatores, né, que interferem nisso. Então, é o temperamento do marido e da mulher, é realmente a relação entre os dois, é o que falar, né? E em que momento falar. E uma das coisas que assim, eu queria começar, né, dizendo, é principalmente um dos pontos, eu acho que é a questão, às vezes, financeira, né? As mulheres, às vezes, têm aquela mania de não vou contar tudo que eu comprei, ou compra e depois vê o jeitinho de contar, como que foi. Mas assim, sempre quer dar um jeitinho, né? Nunca tem aquela sinceridade total.
E é um dos pontos que o problema não é a questão financeira em si, né? O problema é mais um pouquinho mais a fundo, né? Não é uma coisa, uma roupa a mais que você comprou para os filhos e que talvez não poderia, ou um sapato mais caro que você comprou e que não estava dentro do orçamento, né? É realmente por que esconder do marido, né? O que tem por detrás? Ah, é o medo da reação dele, né? E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque no curso, né, onde estou com as minhas alunas, quando elas foram sentar para conversar com o marido e abrir o coração e dizer que elas querem deixar o trabalho para se dedicar ao lar, elas falaram: Nossa, eu não imaginei que essa ia ser a reação do meu marido. E aí eu pensei nessa questão financeira e pensei em outras situações em que muitas vezes parece absurdo, mas a gente tem medo de falar e acaba não sendo sincera. E por que ter medo, né? Será que é a reação do marido em algumas outras situações? Ele já reagiu assim? Ou é o que você acha, né, que ele vai reagir? Então, no meu caso, né, o que eu acabei aprendendo nesses dias ali, também pensando nisso e trocando experiência com as minhas alunas, foi a gente saber o que falar, na verdade. E uma coisa que eu treinei, digamos assim, foi se antecipar, né? Não deixar para falar depois. Então, ser muito sincero e falar: olha, nós precisamos disso, né? E pretendo comprar. E aí ele é muito claro comigo e fala: pode ou não pode, dá ou não dá agora. E pronto, tirou um peso enorme, né? Do que fazer o caminho mais complicado, digamos assim, né? Uhum. Então, isso foi uma das coisas. Mas aí, Tati, você também tocou em assuntos assim, que eu achei. Eu fui me identificando, mas aí no nosso caso, como nós temos temperamentos diferentes, aí eu fui vendo que não é só questão de ser diferença de homem e mulher, é de questão também de temperamento, né? Sim, Você quer como você estava colocar? falando, você estava falando da questão financeira, né? É uma questão onde dá muito problemas, né, no casamento, tanto da parte da mulher em gastar escondido do marido, ou o marido fazer dívidas escondidas da mulher, ou extraviar o dinheiro para uma bola que queria comprar, uma chuteira, seja lá o que for, e um esconde do outro, isso aí dá muito problema. Essa parte é onde o casal tem que ter uma sinceridade total. É uma das coisas assim que eu falo que tem que realmente falar: olha, eu comprei isso, foi tanto, ou então estava passando, estava na promoção e eu peguei e comprei, já chega e já fala. Ou eu pretendo comprar, ou amor, gastei tanto, sei que não podia e agora vamos sentar aqui e vamos resolver junto. A questão financeira, ela é uma coisa que tem que haver essa sinceridade total, porque se um esconde do outro, uma pequena dívida ali escondida, uma coisa ali escondida, o que vai gerando? Vai gerando a falta de confiança para outras coisas maiores. Então, assim, como você falou assim, às vezes eu não vou contar para o meu marido porque eu tenho medo da reação dele. Então, o pano de fundo aí não é a questão mais do contar ou não contar, é a questão de que você não conhece quem que você convive. Porque eu, que sou casada com o Walter, eu sei muito bem que quando eu comprar alguma coisa na rua, quando eu chegar e eu contar, a maioria das vezes eu sei qual vai ser a reação dele. Então, por quê? Porque eu convivo e estou casada com alguém que eu conheço, né? Então, essa questão do medo, essa questão de ficar receosa, é porque, no fim, você não conhece com quem você está casado. Então, precisa dessa sinceridade, desse diálogo, porque todas as vezes que o assunto for o sentido financeiro, dinheiro, gastei, você vai saber qual a reação do outro, ele vai saber qual a sua, vocês vão sentar, vocês vão colocar os pingos nos is, né, e vão ajustar as coisas. Agora eu falo que a sinceridade, ela quando vai para a questão dos temperamentos e do questão homem e mulher, ela fica um pouco mais delicada, né? Quando ela sai da questão financeira, né? Até que ponto eu falo tudo?
Até que ponto eu escondo? Então, assim, como que eu vou saber isso? Eu vou medir isso, se é para o bem do casamento, se é para o bem do meu cônjuge e se é para o meu bem, entende? Eu vou ter que colocar tudo isso na balança. Porque uma coisa que eu falo muito para o pessoal é que uma vez que você fala, a palavra falada, ela não volta. E se ela for uma palavra mal colocada, no momento inoportuno, de uma forma inoportuna, ela pode causar um estrago que você depois não vai conseguir arrumar. Então, assim, a gente vê muitos casamentos se findarem pela falta de sinceridade e muitas vezes pelo excesso dela. Porque, assim, o excesso de sinceridade, ele também pode destruir um casamento. Eu vou contar para vocês um caso que eu recebi já faz muito tempo. Muito tempo veio uma esposa, né? Eu atendo muitas esposas por WhatsApp, inbox, elas vêm conversar comigo, né? E eu lembro muito desse caso já, tem muito tempo, de uma mulher que ela me chegou aos prantos, chorando, porque ela tinha tido uma conversa, uma conversa com o marido dela, e que eles resolveram ser super sinceros um com o outro, colocar tudo, jogar tudo, né? Em pratos limpos ali, o casamento não andava bem, andava em crise. E daí o marido dela pegou e contou para ela que não tinha mais desejo sexual nenhum por ela e que ele não procurava mais ela e que olhava e desejava outras mulheres na rua, olha só. E quando ele ia procurar ela na relação, ele pensava em outras mulheres. Aí eu pergunto, tá, ele foi sincero. Até onde que essa sinceridade dele foi boa? Não foi. Por quê? Porque ele não zelou pelo sentimento daquela esposa. O que ela ia passar depois, o que ela ia enfrentar. Isso daí não é matéria de sinceridade, isso é matéria de confissão. Isso é matéria dele procurar um padre e se resolver lá com o padre. Ele não tinha que ser sincero a esse ponto com a esposa dele. Ele tinha que, no máximo, contar que, ó, não, amor, você podia, sei lá, se arrumar um pouco mais, né? A gente sair para jantar junto, falar de uma outra forma que ela o atraísse de alguma forma. E não ser sincero a esse ponto de que como que aquela esposa ia ficar lidando com aquela situação depois? Que foi o que aconteceu, né? Ela escutou, ela o perdoou ali, ela continua casada, mas como estão as brigas interiores dentro dela, entende? E essa sinceridade desse esposo, ela se tornou uma falta de caridade com a esposa. Porque vai ser uma mulher que vai ficar insegura, uma mulher frustrada, uma mulher desconfiada, sendo que tudo que aquele marido falou era matéria dele conversar com um sacerdote, com um amigo que fosse bem casado e pudesse aconselhá-lo, né? Não era o tipo de coisa para ele estar abrindo com a esposa dele. Não é uma coisa que eu ia, por causa de que ele foi muito sincero, ia unir mais os dois no casamento. Não, não ia, não vai. Porque esse tipo de sinceridade é uma sinceridade que machuca, né? É uma sinceridade que não precisa ser falada, né? Mesma coisa uma vez uma mulher foi ser super sincera com o marido e aí ela pegou e disse para ele que pelo fato dele estar muito gordo, ela tinha nojo dele. Olha só. Olha só. Precisava de falar isso? Não. Por quê? Porque do jeito que se fala, a forma como se fala, ela vai ajudar aquele homem a ter ainda mais baixa autoestima, ele vai ficar pior do que ele já está, né?
não vai se sentir amado, não vai se sentir desejado pela esposa e aquilo vai fazer mais mal ainda do que bem. Então, assim, a gente tem que meio que pisar em ovos nessa questão da sinceridade. Até onde, quando eu sento para fazer aquelas, como é que o pessoal fala, as DR, DR. É. até que ponto nessas DRs eu sou sincera a ponto de pensar que eu estou salvando o meu casamento ou eu estou ferindo ele ainda mais? Porque às vezes a gente quer conversar coisas quando a gente está magoado, quando a gente está com raiva, quando a situação não está bem digerida dentro de nós e a gente quer jogar tudo em cima da pessoa, né? A gente quer mostrar o quanto que a gente está mal, o quanto que aquilo que a pessoa fez nos machucou. E às vezes a gente usa palavras e usa termos e joga coisa em cima da pessoa que aquilo não vai ajudar, não vai fazer o casamento crescer, não vai fazer o outro crescer, não vai fazer eu crescer. Então, assim, é uma linha muito delicada, né? E quando a gente fala assim, questão financeira, tem que falar tudo, né? Educação dos filhos, tem que falar tudo. Mas tem certos sentimentos e certas crises que o casamento e a própria pessoa. Às vezes, o meu marido está super bem e eu estou passando por uma crise pessoal, não está tudo bem para mim, eu estou num tempo de mais melancolia, as coisas não estão assentadas dentro de mim e por uma frustração minha eu pego e jogo aquilo no colo do meu marido de uma forma sem sabedoria, né? Sem esmiuçar, sem refletir antes de falar, né? Eu penso muito assim, toda vez que fala, vai ter uma DR, vou conversar, até que ponto eu vou falar? Isso aqui é realmente necessário? Isso aqui vai fazer o meu marido crescer? Se for, eu vou falar. E como eu vou falar? Né? Como eu vou falar? Precisa dessa forma ou não? Eu posso contar uma historinha, eu posso, né, tentar falar a coisa de uma forma que ele absorva com mais facilidade. Porque essa questão da sinceridade, ela é muito delicada, né? Uma vez que você falar uma vez que você falar uma merda, a merda não volta mais, já foi. E o outro vai ficar magoado e pode acontecer coisas que daqui a 5 anos, numa outra crise, o cônjuge vai lembrar daquilo que você falou 5 anos atrás, porque aquilo feriu tanto ele e aquilo ficou remoendo aqui. A pessoa já te perdoa, ela tá com você, mas aquilo está remoendo até hoje no coração dela. Então, assim, é tudo que a gente conversou aquele dia. Até onde eu tenho que falar tudo, né? Uhum. É uma coisa, Tati, que eu vejo também, a gente tem que cuidar muito, principalmente nós que estamos assim dentro de casa, cuidar para não virar a reclamona. E aonde que é a reclamona? O marido chega e a gente até pensa, né, falando, joga tudo em cima deles. Né? Às vezes você só está pensando, você só está falando, você só está dividindo o que foi o dia. Mas a gente fala de uma forma, às vezes, tão exagerada que a gente acaba virando uma reclamona, na verdade, né? Então o Uhum. marido chega em casa e às vezes ele está precisando um pouco falar, né? Ele está precisando um pouco ser ouvido. E a gente está ali só jogando coisa em cima. E aí eu penso, nossa, mas eu só sou sincera, só estou me abrindo com meu marido, né? Mas até onde também isso é necessário? Aí talvez vai ter aquelas que digam assim, ai, mas então com quem que eu vou falar, né? Ou vou ficar guardando tudo para mim. Não é isso, né? Mas a gente tem que equilibrar. Eu acho que é aí que está um ponto de delicadeza e de cuidado com o nosso marido. Porque também às vezes vai ter dias que eles vão chegar estressados, que eles não querem ouvir, não querem falar. Eles querem Exatamente. ficar na dele. E aí a gente tem que também aprender a respeitar isso. Mas sem essa coitadice, né? Dizendo, mas então com quem que eu vou falar? Uma das coisas que eu comento assim, eu acho que quem fica em casa, a gente sempre tem que ter um outro ponto de coisa, assim, não de distração, um outro ponto de ocupação, além da casa e além dos filhos. Então, ou é um estudo, ou é um apostolado, ou é um trabalho aqui via digital, com quem você conversa com outras pessoas, enfim. Mas você tem que ter um outro caninho ali por onde vai
e na sua, né, tudo que vem na cabeça. Porque se a gente ficar muito focado nisso, no serviço doméstico, filhos, educação, né, coitado do marido, porque realmente só vai sobrar ele pra gente, né? É. Só que, assim como nós não estamos todos os dias bem, aparentemente parece que eles não têm, mas sim, eles também têm os dias que não estão bem. Uhum. Então, às vezes o homem chega, ele teve um dia assim escaldante, brigou com alguém na rua, teve um desentendimento. E aí, quando ele chega, ele pisa o pé em casa, aí eu a super sincera, né? Já chega e fala, eu não aguento mais, né? Hoje eu tô sobrecarregada, porque a pia entupiu, porque, né? E eu tive que desentupir, fulano veio aqui cobrar, e eu tive que sair no banco para tirar o dinheiro para pagar. E aí você vai enchendo de coisa, né? E aí eu não tô cansada com fulaninho de 5 anos que não quis fazer o dever, e aí eu tô sendo sincera, eu tô me abrindo, eu tô jogando tudo, né, que tem em mim em cima do outro. E até que ponto que isso é bom, né? É claro que a gente tem que falar, né? Nós que ficamos em casa, a nossa dificuldade é porque muitas vezes nós não temos com quem conversar. A maioria do tempo nós passamos com crianças. Então a gente vai estar sempre falando no mundo ali infantil, a gente não vai estar conversando com um adulto, né? E às vezes a nossa vontade de conversar com um adulto é tão grande que quando o marido chega, a gente passou o dia inteiro sozinha, sem falar nada, a gente já chega, já sai enfiando tudo em cima dele, né? E não é assim, né? Se eu preciso realmente falar algo com meu marido, algo que realmente precisa ser falado, né? Dê um tempo para ele chegar e respirar. É aquela coisa que a gente fala, né? O quando falar. Isso é muito importante. Às vezes você sabe o que falar, você sabe como falar, você vai falar de uma maneira dócil, você já sabe quais palavras que você vai usar, mas aí você usa o momento errado. Você usa o momento assim que ele chegou, ou na hora que ele chega e está ali com um caderno, anotando algumas coisas que são importantes, e ele está concentrado, e você chega lá e interrompe aquele momento, e você não consegue sentir qual o momento oportuno para falar. E essa coisa do momento, ela é fundamental, porque não importa o como, né, e o que, importa também o momento. Se você não souber o momento que você vai falar, você põe tudo a perder. Ele pode interpretar de uma maneira errada, ou ele pode não dar tanta atenção, e você acha que é um problemão e ele nem aí, e aí isso já gera mais mágoa, e aí daqui um pouco você já vai querer jogar tudo isso também em cima dele, e aí só vai aumentando as coisas, né? Por isso que pedi muito essa docilidade à Nossa Senhora que era a mulher do silêncio, né? Nossa Senhora era super silenciosa e sabia quando deveria falar, então a gente tem que pedir essa docilidade a ela, porque sozinha a gente não consegue. Sozinha a gente é um bando de matraca que quer falar tudo, né? Desde coisinhas pequenininhas até problemão. E outra questão, a mulher, ela não sabe canalizar assunto, né? Ela não sabe. Ela não sabe o marido chegar, eles sentar. Aí às vezes ele chegou, sentou. Opa, agora é o momento oportuno, né? Ele está jantando, tá tudo bem, as crianças estão dormindo, ótimo. Chegou o momento oportuno. A mulher pega e começa a falar. Ah, é por causa que nós estamos devendo fulano e ele veio aqui cobrar, mas você viu que fulaninha está doente? Aí, nossa, minha prima me ligou hoje. Você acredita que ela falou pra gente na casa dela domingo? E aí a gente vai enfiando um monte de assunto, um em cima do outro. E o homem, ele dá aquela bugada, né? Porque ele não consegue acompanhar e a gente não fecha. Meu marido mesmo reclama muito comigo, né? Que às vezes eu começo um assunto, desse assunto eu parto para outro assunto e falo outro assunto e ele fica assim, não, peraí, mas você estava falando daquilo. Não, eu já acabei aquilo, já estou em outro assunto. Não, então você fecha o assunto, que aí eu te acompanho, né? Então a gente tem que aprender a dialogar, né? Nós mulheres temos que aprender
a saber que o homem ele é um pouco limitado dessa coisa de misturar assuntos. Se você entrar num grupo de WhatsApp com várias mulheres, você vai ver o tanto que elas mistura assunto e acompanha tranquilamente, todo mundo acompanha todo mundo, falando de vestido, falando de cólica de bebê e falando de parto. Mistura tudo e a gente consegue acompanhar. O homem não. O homem, se eles estão conversando um assunto, todos eles estarão conversando aquele assunto. Ninguém fica enfiando outros assuntos no meio. E Eu demorei para me dar conta disso, Tati. nós mulheres temos esse defeito, né? Não é um defeito, é próprio da nossa natureza, né? Mas que a gente precisa adaptar um pouquinho aí para que o nosso marido consiga entender a gente melhor, né? Sim. E a Não, sinceridade. desculpa, Tati, não, só ia te complementar. Eu demorei para aprender isso, e é o pior ainda, quando eu não me dava conta, e o marido olhava para mim e falava assim, sério, né? De repente ficava sério e falava, do que mesmo você estava falando? Ai, você não está prestando atenção em mim. Eu tô aqui esperando o dia inteiro para te falar isso, mas do quê? O que que você precisava falar para mim? Porque eu já tinha falado uns 5 assuntos diferentes, né? Então é exatamente isso. Pior que ainda a gente se ofende, né? Fica, E é uma coisa assim, é natural, é tão natural. É só uma questão da gente ter um pouquinho de autodomínio para ajudar ali na relação. E o coitado, às vezes, não é nem questão de de prestar atenção ou não, é que é o natural deles, eles não vão conseguir. uhum. É uma coisa da natureza masculina, né? Ele não consegue passear por tantos assuntos como nós. Então, e nós temos aquela mania de querer falar algo do sentimento da gente, e aí a gente vai dar o exemplo da vizinha, da prima, da cunhada, e mete a história dela no meio, e daí já mete outra história no meio, e aí o marido já não sabe se a gente está falando da realidade da prima, ou é da nossa realidade, se é o que a gente sente, ou já fica tudo embananado ali. Então, nós mulheres precisamos aprender também como falar, né? Como falar. O assunto ter começo, meio e fim, né? E outra, a capacidade de ser um pouco mais sucinta. Nós não temos, né? Às vezes o marido ele chega, tá cansado, e você, para contar uma história de que fulana te magoou, você vai contar desde que há 2 anos atrás você era amiga dela. E aí aconteceu tal coisa há 3 anos atrás, e como que ela te magoou, aí o que, que ela fez até chegar naquele dia. Então você vai contar toda uma história muito longa para contar coisas de hoje, você começa 2 anos atrás. Então, assim, o homem ele não tem essa facilidade, né, de ficar preso num determinado assunto muito tempo. Então, quanto mais você conseguir ser sucinta, né, peraí, eu vou falar, então vou me adeter ao que eu sinto e não a um monte de fatos. Pegar e chegar e falar, olha, eu estou muito chateada com fulana por causa disso, e disso, e disso, e disso. Eu não preciso dizer quando que eu conheci ela, quando na infância, quando brincava, não sei o quê. Então a gente tem que aprender um pouco a ser um pouco mais sucinta, né? Nós mulheres, nós temos essa dificuldade, né? De saber, de resumir as coisas, né? De ir direto ao ponto, né? E aí vem a questão também do outro lado, do homem ter um pouco mais de paciência e de, como é que fala? Quando conversar, olhar para a gente. Né? A gente tem dificuldade também de conversar com o homem enquanto ele está ali jogando, por exemplo, um joguinho no celular. A gente tem dificuldade de conversar com o homem enquanto ele está ali olhando, assistindo o jornal. A gente não ele precisa olhar para a gente, né? E aí a gente fica meio que querendo atenção e se sente até ofendida, né? Quando eles não olham para a gente. Então, toda essa questão do diálogo entre o casal, ele tem muitas delicadezas, né? Tem muitas... se você escorrega, você pode pôr certas coisas a perder,
né, no casamento. Então, de picuinhas e picuinhas, de sinceridade exagerada em sinceridade exagerada, vai criando aí uma bola de neve e a pessoa vai guardando coisas que você fala de uma maneira destemperada e aí isso vai gerando problemas no casamento, né? Essa questão do saber o que falar, como falar e quando falar, né? Será que eu preciso falar tudo? Eu tenho uma brincadeira, eu aprendi com uma comadre minha. Ela disse que a mãe dela contava que quando ela se aborrecia muito com o marido e queria destemperar as coisas assim em cima dele, assim, de uma vez, ela pegava um copo com água e bebia e colocava a água e deixava a água na boca. Ela não engolia a água e ficava com essa água na boca enquanto o sangue dela estava fervendo, querendo falar ali, ela ficava com a água na boca. E daí ela só engolia quando ela já estava um pouco mais calma. Então daí ela engolia a água, respirava, e se viesse a vontade de falar de novo, tomava água de novo, deixava na boca de novo, até aquilo passar. E quando passava, aí é que ela ia pensar se realmente precisava falar aquilo e como que ela ia falar e quando. Não precisava ser naquele momento, naquela hora, né, de um desentendimento, né? Não precisava jogar aquilo daquela forma, com aquela sinceridade exagerada. Então ela ia refletir para depois falar, né? E isso a gente vê que se a gente for observar os casamentos antigos, os casamentos duradouros, né? Eles não tinham tantas DRs. Eu não sei, esse negócio de DR é coisa da gente jovem para cá. Os casamentos antigos não tinham tanta DR. Mas eles, quando eles sentavam para falar as coisas sérias, sentavam e falavam. E não ficava tendo todos os dias DR daqui, DR de lá. Ai, que você deixa sempre a toalha em cima da cama. Ai, que eu não aguento mais isso, eu não aguento limpar as suas sujeiras que você deixa, e não sei o quê, não sei o quê. E aí ele vem, eu não aguento tirar mais os seus cabelos que estão dentro do ralo do banheiro, né? Então, assim, você pode até falar para sua esposa, olha, cuidado com os cabelos no ralo, né? Mas de uma outra forma. E a mulher também falar, olha, da toalha, mas falar de uma outra forma. É como se joga as coisas, né? É igual tem mulheres que não entendem como que o marido faz para ajudar em casa. É como se fala, né? Às vezes ela fala parecendo o patrão dele. E aí aquilo não vai rolar, não vai dar certo, né? Então a gente vê que o diálogo no casamento, ele é algo que a gente tem que aprender, né? E como a nossa geração é a geração que tudo tem que ter uma DR, tudo tem que conversar e tudo tem que falar, acho que às vezes a gente vai também perdendo a mão nisso aí, né? A gente vai perdendo a mão, que vai falando tudo, vai falando de qualquer jeito, vai falando em momentos inoportunos, e aí vai acontecendo do casamento e se desgastando. Que é isso que eu vejo, a sinceridade demasiada, essa coisa de falar sem refletir, sem pensar e simplesmente jogar no outro para me aliviar, que geralmente quando a gente quer ser sincero demais é porque a gente quer se aliviar, né? Então eu jogo em cima do outro para me aliviar, acaba que vai acontecendo um desgaste no casamento. Porque o desgaste, lá vem ela sempre falando coisas, né? Lá vem ela sempre apontando os meus efeitos, lá vem ela sempre dizendo que eu amagou, lá vem ela sempre, né, reclamando de alguma coisa. Isso vai desgastando o casamento, tanto do lado da mulher para com o homem para com a mulher. Se fica nessa sinceridade demasiada demais, não sabe suportar os defeitos do outro, não sabe suportar as coisas, as pequenas coisas que o outro fez, a gente vai desgastando o casamento. Porque nós, mulheres, somos aquela coisa que é cheia de picuinha, né? Nós somos cheios de picuinha. Então, às vezes, o marido faz isso aqui, a gente já coloca como isso aqui, grandão, e já vai para cima, e já cria maior situação.
É porque a gente não sabe analisar realmente o que precisa ser dito e realmente como que precisa as coisas serem desculpadas, né? Como às vezes a gente precisa passar meio que em pratos limpos aquilo ali, né? De uma forma mais adulta, sem o mimimi, sem o coitadismo, né? Sem ficar colocando sempre como vítima da situação, né? Entender também o lugar o lugar do outro, entender como que o outro falou, por que que ele falou, né? A gente tem que pensar essas coisas como adultos, né? E parar de ser eternos adolescentes. Que às vezes a gente fica querendo viver como eternos adolescentes. Adolescentes que tudo discute, tudo é uma novela mexicana, né? E a gente não pode viver isso no casamento da gente. Porque senão a gente vai desgastando o casamento, né? É uma coisa que eu pensava, né, Tati, da gente cuidar o que falar, né? Quando você fala o ponto do que falar. E uma coisa, assim, que eu imaginei deixar para o momento propício as coisas que são negativas, os problemas, né, as dificuldades, as situações delicadas. E sempre ter em mente o positivo, sempre ter em mente o que aconteceu de bom, o que foi de melhor do dia, né? Então, isso sim, seja como for, como o marido chegar, se a gente descarrega o que for de bom, se ele não quiser falar, a gente vai sacar de primeira, mas assim vai ficar tranquilo, é mais fácil de contornar. Mas sempre ter em mente aquilo que foi de melhor, né? Uma relação de coisas boas que aconteceram em casa e deixar o que foi ruim para o momento mais propício, né? E quando você falou agora dos casamentos antigos, eu me lembrei tanto que minha mãe sempre falava que nunca viram meus avós discutirem. E a minha avó era uma colérica assim das boas, né? Mas o meu avô, eu não sei que temperamento que ele era, assim, porque né, ele morreu já tinha 6 anos, e, assim, e pelo que falam eu fico na dúvida. Mas, assim, por tudo que falam, eu vejo que ele sempre foi um lorde, assim, né? Sempre foi o cara mesmo. E a minha mãe sempre fala que às vezes ele chegava do trabalho, a minha avó já estava assim, descabelando, assim, e ele conseguia acalmar ela, e depois ele via que no quarto os dois sentavam e ela daí colocava os problemas para ele. Então, aí agora quando você falou dos casamentos antigos, na hora eu pensei, olha, tem a ver com o que eu estava pensando de falar, né? De deixar o positivo, né? Muito, por que a gente fica falando tanto a mulher? Porque somos nós que vamos receber, na maioria das vezes, os nossos maridos, né? Serão raros os casos contrários, mas quem vai receber geralmente o marido no final do dia, e que é onde acontece a maior parte dos conflitos, né? Somos nós. Então, aí fica um exercício, né? Da gente sempre ter em mente as coisas positivas e deixar para esse momento propício para falar as dificuldades, né? Aí, é claro, muitas vezes a gente vai precisar do lado do marido, né? Mas eu acho muito mais fácil nós formarmos o nosso marido do que eles terem que nos formar. E por que eu acho isso? Assim, porque a gente sabe que a mulher consegue tudo que ela quer, se ela souber como fazer, né? Uhum. Então, se a gente souber, por exemplo, que nem quando você dizia, eu queria que o meu marido me ajudasse com as tarefas de casa, né? Gente, é muito diferente aquela mulher que fica lá só reclamando, falando assim: você não joga nenhum lixo, você não vai arrumar casa, só tudo eu, tudo eu, tudo eu. Do que aquela que demonstra, né? Consegue colocar, consegue demonstrar todo o seu valor, consegue demonstrar todo o seu esforço, mesmo quando ela está cansada, que ela está fazendo um esforço de fazer bem feito, com carinho, que o marido olha e aí ele fala: no que eu posso te ajudar? Ou o que você precisa? Ou às vezes ele não fala, ele vai notar uma necessidade e vai fazer. Ou ainda, se você daí sim pedir com jeitinho e falar: puxa, não consegui jogar o lixo e tá na hora de eu já dar banho nas crianças e janta e tal, né? Então, assim, você vai encontrar o jeitinho do seu marido de falar, mas é diferente a forma, né, do que você chegar ali. Então, por isso que eu acho que é muito mais fácil a gente formar o nosso marido do que eles nos formarem. Então, a gente consegue, né? E aí, eu acho que é que nem a questão da educação das crianças, né? Todo dia um pouco, e sempre, né? Não vai ser da noite pro dia. Essa semana eu completo 12 anos de casada e isso que você estava falando da gente, né, descarregar ali tudo no marido e se dar conta que a gente tem que ter uma linha de raciocínio do que está falando, né? Eu fui me dar conta há muito pouco tempo.
E aí, quando eu me dou conta disso, eu penso assim, coitado, quantos anos ele me aguentou, ainda virando para ele falando que ele não prestava atenção em mim, né? Mas, então, assim como a gente leva um tempo, eles também levam um tempo, e é nesse tempo que a gente vai construindo, né? E aí que a gente vê esses casamentos antigos, de 50, 60 anos de matrimônio, que parece que estão naquela harmonia, os velhinhos ali, numa serenidade, mas aquilo foi construído, né? Aos poucos, dia a dia. E aí que tá, a gente tem as nossas táticas e as nossas facilidades, só cabe colocar em prática e deixar de ser tão, né, Uhum, reclamou, nem mimizento. uhum. Igual você estava falando aí, às vezes a gente fala de falar para as mulheres, né? Que a mulher forma o marido. É porque, de certa forma, a mulher é que ela sabe o que, que precisa em casa. Ela que sabe os serviços que precisam ser feitos. Ela que sabe qual o filho que está dando mais trabalho, porque muitas vezes ela passa mais tempo com as crianças, né? Então, assim, o marido não vai chegar em casa do trabalho, vai chegar adivinhando as coisas, adivinhando que o lixo não foi jogado fora, ou adivinhando que precisa dar banho em fulaninho e que ela, ai, como eu queria que o meu marido desse banho em fulaninho, e eu não falo, né? E aí eu vou numa hora de uma briga, o que, que eu faço com meu marido? Ah, mas você também não me ajuda em nada. Você chega e já fica assistindo o jornal, fica assistindo a TV, e você não me ajuda em nada, vê eu fazendo as coisas, não me ajuda em nada. Mas, cara, ela nunca pede, né? Ela nunca pede, ou ela nunca não sabe como pedir, ou já pede reclamando que ele não ajuda em nada. Você não está vendo eu aqui morrendo, fazendo as coisas, não? E você está aí, você não pode me ajudar aqui com fulaninho, não? Então, isso já é um jeito de pedir de uma maneira errada, né? E aí, quando você estava falando assim de falar as coisas boas, quando o marido chega, eu acho super interessante, porque assim, nós somos feitos, né, do temperamento e também carregamos muito do que nós vivenciamos naquele dia. Então, às vezes, o seu marido pode ser um sanguíneo daqueles assim, super alegre, super falador, mas aí ele não teve um dia bom, né, na rua, no trabalho, enfim. E daí ele chega e você vai contar, às vezes, uma coisa super legal que aconteceu na família, alguém te ligou, te contou uma novidade, você vai contar e você vê que ele não vai estar assim naquela alegria, ele não vai sorrir ali tanto com você, ele não vai estar daquele jeito que normalmente ele é. E quando você conta essas coisas boas e você já sondou o território, você sabe que o seu marido ou ele está bem naquele dia ou ele não está bem. Então, se ele não está bem, você, opa, o que eu estava pensando em falar que era negativo, será que eu não posso esperar até amanhã? Será que é bom eu falar hoje mesmo? Então, agora que eu tenho que ir cheia de dedos mesmo. Por quê? Porque eu já joguei as coisas boas e eu já vi como meu marido respondeu aquilo. Se foi uma boa resposta, opa, ele está bem animado, ele está feliz, ele está alegre, ele está de bom humor. Vai dar para a gente conversar daqui a um pouco. Se ele está mal, se ele está com dor de cabeça, já chega, você contou as coisas boas, ele vai falar, oh, hoje o dia não foi bom. E você já vai sentir o outro, né? Você já vai sentir como o outro está, para poder você depois chegar nas coisas negativas e ver que aquele talvez não seja o momento oportuno de você falar, entende? Então, assim, essas delicadezas. Você estava falando aí da sua avó, eu também lembro muito da minha. A minha avó, ela era assim, reclamona de ficar falando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então ela sempre estava falando, ai, que tal coisa está errada, e começava a falar. O meu avô era um poço de silêncio, o meu avô. Quando ela começava a falar, o meu avô ele saía de perto. Eu, quando criança, vi, ele saía de perto, ele ia lá para a horta e ele ficava lá um tempão lá no quintal. E aí eu lembro de uma vez que ele ficou um tempão, voltou. Quando ele voltou, ela começou a tagarelar de novo. Ele olhou para ela assim, mansamente falou: Dina, depois a gente conversa. Só.
E eu era criança, eu tinha assim, meus 8, 10 anos, e me lembro muito bem dessa cena. E minha avó, naquela hora, ela calou. Então, não era normal a gente, quando criança, ver os pais discutindo, discutindo relação, ou discutindo até coisinhas bobas. A gente não via, porque os casamentos antigos, eles sabiam quando falar, como falar, e a hora de falar, né? E minha avó, como ela teve que aprender a lidar com meu avô não funcionava assim na pressão, né? Ele não funcionava na pressão. Tanto é que a última palavra, ela, hoje eu consigo ver, ela era muito enérgica, a minha avó. O meu avô era mais manso, mas a última palavra era sempre dele, né? Ele era, a última palavra era sempre dele. Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender com os casamentos antigos, né? Eles sabiam a hora de falar e a hora de ficar em silêncio. E hoje a gente tem certos casamentos, nos nossos casamentos, né? Nós que eu digo de 20 anos para cá, a gente tem uma ideia de que tem que estar sempre conversando, sempre tem que ter diálogo, muito diálogo, muito diálogo. Claro que tem que ter diálogo, né? Só que o diálogo não é só falar de nós, né? Não é só falar o que me magoa, o que eu sinto, o que está errado na relação, o que está errado com o outro, o que está errado no casamento, né? O diálogo ele não é só isso. Igual quando você falou que a gente tem que ter uma válvula de escape, né? A gente tem que ler, a gente tem que ver outras coisas para quê? Para quando o nosso marido chegar, a gente não ser aquela chata que só fala dos problemas de dentro de casa. A gente conseguir falar com ele sobre outras coisas, outros assuntos. Porque a mulher, ela tem a tendência, ainda mais a mulher que é do lar, né? A gente tem a tendência a se tornar monótona. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que tomar cuidado para não se tornar monótona, né? Não se tornar aquela mulher que o homem chega e ele nunca encontra uma novidade. Ele sempre vai encontrar a mulher reclamando dos afazeres de casa, das coisas que dá errado, dos problemas, isso e aquilo. E não vai ter nunca uma conversa agradável, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ai, Tati, a gente está batendo já quase 50 minutos aqui de live. Sério? Então, eu vou encerrar, porque senão eu vou continuar falando. Eu tô com vontade de falar outras coisas aqui, mas daí a gente vai passar de uma hora e ele vai cortar a gente. Então, mas assim, então já queria muito te agradecer, né? Para mim foi uma aula. Vou deixar ali, né? O que falar, como falar e quando falar, né? Foi a tarefa da live de hoje, né? E te agradecer muitíssimo. Obrigada pela tua disponibilidade. Eu sei das tuas batalhas aí né? Nossa, eu sei que foi realmente assim muita generosidade tua de sair essa live. Obrigada de coração. Espero que a gente consiga conversar de novo sobre isso, porque sobrou tema aqui para a gente ficar falando, né? Sobrou. E tenho visto que realmente a gente fala tanto de ficar em casa, de trabalho de casa, de feminilidade, mas o matrimônio vem sendo assim atacado de uma forma absurda e a coisa é tão pequena, são coisas tão corriqueiras que se a gente não abrir os olhos e às vezes vai ter que ser assim, alguém vir aqui dar a cara a tapa diante de uma câmera e contar os próprios defeitos, para talvez que Sim, alguém o veja, né? Mas sim. a gente tem que fazer, tem que ser, né? É que nem eu falei numa outra live anterior, né? Por que o matrimônio está sendo tão atacado? Porque às vezes até o demônio acredita mais no matrimônio do que nós mesmos, né? Nós sabemos o quanto bem é uma família dentro de uma sociedade. Então, a gente tem que realmente batalhar por isso, né? Então, a gente vai trocando figurinhas aí para traçar uma próxima sobre isso. Tá bom, eu Tá? espero que você me chame novamente. Aí a Tereza aí, ó, para dar um Oi, tchau para vocês. Tereza! Ela ficou Fofinha! bem quietinha, ficou aqui a live inteira aqui acordadinha, mas não dá um Ah, pio, tá vendo? Bem quietinha. amado! Então tá, Obrigada, obrigada, Tati. viu, Rafa? Até eu espero que a gente faça outra live novamente. E tem muitos assuntos aí pra gente falar, né? Isso aí, vamos sim. Tá bom? A live fica aqui 24 horas e depois eu subo lá pro canal do YouTube. Tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite.